Desde que eu comecei a fazer meu curso de atuação lá em março de 2024, ou seja, um pouco mais de um ano, eu comecei a aprender coisas que vão além das técnicas de atuação em si e que, assim, gente, tem mudado a minha vida completamente num sentido de entender mais as minhas próprias emoções, os meus desejos, as coisas que eu não gosto. Tem me ajudado a me relacionar melhor com as pessoas, tem ajudado a conseguir regular o meu sistema nervoso, que era uma coisa que eu nem sabia que era necessário pra gente fazer, e o quão benéfico isso é também. Eu aprendi muito mais do que de fato, são coisas importantes, que é você ir para uma cena, como você construir uma personagem, mas principalmente a me entender o que eu sinto, ter atenção ao momento presente e saber regular o meu sistema nervoso. E uma coisa que eu acho incrível é o fato de que algo que minha professora fala muito, e ela falou principalmente numa live com uma outra aluna e também professora da metodologia dela, que é a Isa, é que a atuação é como se fosse academia. Não adianta você saber todas as técnicas e aplicar todas as técnicas se você não regula o seu sistema nervoso, se você não afina o seu instrumento, que é o seu corpo físico, emocional. Enfim, você precisa desse corpo para estar em cena, então você precisa afinar esse corpo. E o paralelo com a academia é, não adianta nada você ir para academia, quer dizer, adianta de certa forma, mas assim, você só vai conseguir ter resultados muito bons se você for para academia pensando no seu exercício, mas também na alimentação. Então são complementos necessários. Bom, e foi isso o que me fez ter interesse por assuntos como psicologia, principalmente psicologia positiva, que é a pós-graduação que ela está fazendo no momento, a minha professora de atuação, entender mais sobre educação positiva também. Então, todos esses assuntos relacionados à neurociência, ao nosso comportamento, a como o nosso físico impacta no nosso emocional, o nosso emocional impacta no nosso físico. E pra mim tem sido até um hobby estudar sobre isso, sabe? E tá sendo muito prazeroso também aplicar na minha rotina e nas minhas relações. Bom, e devido a isso, eu tenho vontade de trazer aqui algumas coisas que eu aprendo e que eu tenho colocado na minha rotina que tem feito diferença pra mim, e eu acho que seria muito legal compartilhar com vocês também. Uma dessas coisas é com relação ao nosso cansaço emocional. Sabe quando você tá se sentindo muito irritada, ou apática, ou cansada, com muita fadiga, ou até com problemas gastrointestinais? Isso muitas vezes pode ser um reflexo do seu emocional, de coisas emocionais dentro de você que não estão bem resolvidas, porque é a somatização, ou seja, quando coisas emocionais impactam no físico. E muito disso pode se dever ao seu cansaço emocional, que é muitas vezes acarretado pelo fato de você não saber impor limites, de você estar sobrecarregada, de você não ter tempos de pausa e presença no seu dia a dia. Como que a gente pode lidar com isso de uma forma melhor e ter mais qualidade de vida? No caso, menos cansaço emocional. É você dedicar momentos do seu dia para você estar presente. Porque é com a presença que você tem clareza das coisas que você mantém ou tira da sua rotina. Porque a gente precisa abrir mão de coisas que não estão fazendo bem pra gente. E é com essa presença que você também vai se escutar o seu corpo. Porque o nosso corpo, gente, ele fala muito. Às vezes a gente tá em dúvida sobre as coisas, mas parar pra escutar o nosso corpo nos dá uma clareza do que de fato a gente tá sentindo, do que de fato incomodou a gente, ou do que de fato não tá fazendo sentido pra gente. E aí eu trago pra vocês algumas práticas, que seja ou meditação, ou yoga, ou alguma prática de contemplação que você já esteja mais acostumada. Eu gosto muito de uma prática que chama abraço terapêutico, que consiste em você se abraçar, autoabraçar, então você envolve os braços em volta de você, se abraça e junta com isso a respiração consciente, de forma mais profunda. Então você se abraça e respira, inspira e expira profundamente 3 vezes. Isso já te traz para o momento presente e é ainda mais poderoso porque esse autoabraço, ele tem um poder parecido com um abraço compartilhado, que é quando alguém te abraça, porque o abraço, ele libera ocitocina no nosso corpo, que é o hormônio do amor.
E isso é capaz de diminuir os nossos níveis de estresse e ansiedade. Então é muito benéfico. Então, se autoabraçar pode sim parecer uma coisa de doido. Porque é isso, gente. Eu que tô no teatro, no ramo da atuação, tem muita coisa que a gente olha e pessoas que não estão acostumados com essa rotina falam, nossa, que coisa de doido. Mas é isso, são coisas que a gente precisa às vezes ultrapassar essa barreira da vergonha pra fazer em prol do nosso bem-estar. Então sim, se autoabraçar faz bem. Se autoabraçar, principalmente nesses momentos que tá tudo um caos na sua vida, pra trazer essa presença e também pra ouvir o seu corpo e se acolher, é extremamente importante. Espero que esse vídeo tenha sido um abraço pra você e que você consiga incrementar algumas das coisas que eu trouxe aqui na sua rotina. Espero trazer mais aprendizados dessa jornada sobre isso com vocês aqui, tanto sobre atuação quanto sobre regulação do nosso sistema nervoso, práticas para estarmos conectadas com nós mesmas. Beijinhos!